Olá, olá, nono ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos começar a resolução de exercícios sobre concordância nominal, certo? Bom, gente, são 20 exercícios, eu espero que vocês prestem bastante atenção, acompanhem essa aula, porque então vocês vão ouvir tanto a repetição das regras da concordância nominal que vocês vão assimilar, né? Com certeza. E também para evitar, caso vocês não assimilem essas regras, ter de estudar um conteúdo tão vasto como este de concordância nominal. Observem quantas regras, né? Não acaba, né? Então, beleza. Vamos lá então, vamos resolver os exercícios, que aí nós vamos assimilar essas regras, né? Sem muitos problemas em si, tá? Qual é a regra geral então? Para iniciarmos, qual é a regra geral da concordância nominal? O próprio nome diz muito, não é? Concordância nominal é a concordância entre nomes, mas a concordância se dá em que aspecto ou em que aspectos? A concordância se dá no gênero. O que é gênero? Masculino e feminino, as noções de masculino e feminino e as implicações dessas noções, tá? E também em número. Número, como assim? Singular e plural. Então a concordância nominal é a concordância entre nomes e a concordância que vai se dar, por exemplo, entre o gênero dos nomes, masculino e feminino, e o número, se está no singular ou no plural, tem de concordar. Se um nome está no feminino, mas está no plural, então o outro que concorda também tem de estar no feminino e plural. Mas quais são então estes nomes? Porque na verdade são as 10 classes gramaticais, né? Algumas concordando com outras. Então, a concordância nominal, na verdade, é então a concordância em gênero e número do adjetivo, do artigo, do numeral, do pronome e do verbo no particípio com o substantivo. A concordância em gênero e número entre essas classes e o substantivo. Então, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e o verbo no particípio concordam com o substantivo em gênero e número, certo? Então, munidos destas informações, vamos resolver a primeira então questão. Vamos lá. 1. Assinale a alternativa em que ocorreu erro de concordância nominal. Vamos lá então, temos aqui as alternativas de A a D. Livro e revista velhos. Então nós temos de começar a entender o que a questão realmente quer abordar. Nós temos um adjetivo para 2 substantivos. Um adjetivo para 2 substantivos, tá? O adjetivo vai ter uma regra caso esteja depois dos 2 substantivos, ou seja, pós-posto, ou se estiver antes, anteposto aos 2 substantivos, vai haver outra regra, né? Apesar de que há mais de uma regra quando, por exemplo, ele está depois dos 2 substantivos. Então nós temos 2 substantivos. Você tem que começar a, então, identificar as classes gramaticais. Livro é substantivo e revista é substantivo. Você tem um adjetivo velhos. Então o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Vamos ver então. Olha só. Revista está em que gênero? Feminino. Já o adjetivo está no, então, gênero masculino. Não houve concordância, mas e agora? Não tem de haver concordância? Nós não estamos estudando a concordância nominal? Bom, é porque essa regra aqui difere, tá? Quando nós temos um adjetivo para 2 substantivos, a regra vai ser um pouco diferente. Se fosse somente revista, velhos, estaria tanto incorreto no que tange ao gênero quanto ao número, que revista está no singular e velhos está no plural, revista está no feminino e velhos no masculino. A questão é que quando um adjetivo concorda com 2 substantivos antepostos a ele, você vai observar o gênero dos substantivos. Se houver um masculino e outro feminino,
então o adjetivo tem que ficar no masculino plural, certo? Esta é a regra. Não importa a, então, ordem. Se primeiro vem o masculino, depois o feminino, ou primeiro o feminino, depois o masculino. Isso concordando com os dois. Mas pode-se concordar com o mais próximo. Você poderia falar aqui, livro e revista velha. Beleza? O que temos então? Temos o seguinte, esta daqui está correta. Agora vamos, aliança e anel bonito. Olha, temos aqui um substantivo, você tem que fazer essa análise. Se você ficar olhando para a questão e esperar a resposta, eu acho que não sei, estou achando, não vai dar certo, tá? Aliança, anel são substantivos e bonito é um adjetivo. Pode concordar com os dois ou com o mais próximo, quando o adjetivo está posto a dois substantivos. Aliança e anel bonito. Olha, está no singular. Então vamos ver se está concordando com o mais próximo. O anel. O gênero do substantivo é masculino. E bonito. O gênero é masculino. Concordou? Anel está no singular. E bonito também está no singular. Opa, então temos uma concordância. Está correto, né? Nós queremos o erro. Se concordasse com os dois, a aliança e o anel teria que ser bonitos, tá? Rio e floresta antiga. Olha só, floresta feminino, singular, antiga, feminino, singular. Então, está concordando com o mais próximo, está correto. Se você quisesse concordar com os dois, rio é masculino, floresta feminino, rio e floresta antigos. Também estaria correto. Homem, mulher e criança distraídas. Opa, distraídas, está concordando aqui, ó, com os três substantivos. Por quê? Porque nós temos um adjetivo, que é distraídas, no plural. Então vamos ver a concordância agora de gênero. Homem, masculino, pronto. Se há no caso, masculino, já vai ficar no masculino. Se forem todos masculinos, vai ficar no masculino. Se forem dois ou três substantivos e um pertence ao gênero masculino, então o adjetivo tem de estar no gênero masculino. Então o correto seria homem, mulher e criança distraídos, tá? Distraídos, beleza? Pronto. Então tá aí. Incorreto por isso, né? A concordância de gênero aqui não está correta. Questão 2. Assinale a frase que contraria a norma culta quanto à concordância nominal. Então nós queremos o erro novamente. Falou bastantes verdades. Aqui temos uma outra questão na concordância nominal. Quando você tem somente um adjetivo para um substantivo, você vai ter de observar regras específicas. Que regras são essas? As seguintes, observem. Existe a classe gramatical que tem a função de adjetivo, vai concordar em gênero e número. E existe a classe gramatical que tem a função de advérbio, não pode concordar, tá, em gênero e número, não vai concordar. Então nós temos de observar a que classe as palavras, por exemplo, aqui bastantes, kits, alerta e menos. Então, que palavras, que classes gramaticais elas estão modificando? Porque elas podem somente modificar e não concordar, ou modificar e concordar. Aí vai depender da classe que elas estão, então, modificando. Se for um substantivo, vai modificar e concordar. Se estas palavras estiverem modificando um advérbio, um adjetivo ou um verbo, então vai modificar, mas não vai concordar. Vocês têm de memorizar essa regra. Vamos, então, repetir a regra. Se uma palavra que você vai, no caso, analisar, se deve entrar em concordância nominal, se ela estiver modificando um substantivo,
ela, além de modificar, tem de concordar em gênero e número. Por exemplo, bastantes modifica verdades, tá? Então, nós temos aqui uma alternativa correta, nós queremos a incorreta. Porque se modifica o substantivo, tem de concordar, além de modificar. Verdades, plural, então aqui foi para o plural, não tem aqui a designação de gênero, tá bom? Agora, se, no caso, modifica, por exemplo, um adjetivo, um outro advérbio ou um verbo, este é o advérbio que modifica um outro advérbio, um adjetivo ou um verbo, aí ele vai modificar, mas não vai concordar. Vamos ver isso aqui. Por exemplo, já estou quites com o colégio. E aí, está correto ou não está correto? Olha, nós temos aqui, por exemplo, essa palavra quites, tá? Eu já estou quites, vai concordar com eu. O sujeito elíptico aqui, desinencial. Eu estou quite, não quites. Então aqui também nós temos a função de adjetivo, concordando com o substantivo que está representado pelo pronome pessoal, do caso reto, em primeira pessoa do singular. Eu, beleza? Então seria o correto quite. Eu estou quite com o colégio. Ou já estou, porque o sujeito é desinencial, quite com o colégio. Beleza? Agora, nós continuávamos alerta. Nós alerta. Os soldados continuavam alerta. Está correto? Está. Esse alerta aqui sempre é um advérbio. O advérbio, ele modifica, mas não concorda. Tá? Então, sempre alerta. Eu estou alerta. Tá? Nós estamos alerta. E aí vai. Alguns estudiosos da língua portuguesa já estão aceitando alertas, mas não são pessoas que podem modificar a regra na língua portuguesa ainda, tá? Alguns estudiosos, agora aqueles que são formados em filologia, que produzem gramáticas, estes ainda não deram o aval para que houvesse essa mudança aí, tá? Agora, haverá menos dificuldades na prova. Aliás, só um pouquinho, nós achamos o erro, né? Está aqui, porque tinha que ser quite, tá? Concordando com o pronome pessoal do caso reto, que substitui o substantivo, o pronome eu. Haverá menos dificuldades na prova. Então, olha só, menos está concordando com quem? Por exemplo, com dificuldades, ou com prova, ou com o verbo, né? A forma verbal haverá. Olha, haverá menos prova. Será que menos dificuldade haverá? São as dificuldades que serão, então, poucas. E aí? O que realmente, né, no caso, a palavra menos aqui, a qual palavra ela se refere? Tá? Então, se refere ao verbo haver aqui, certo? Se refere ao verbo haver, então é um advérbio. E um advérbio não concorda em gênero e número. Sempre fica em uma só forma, tá? É tanto que não existe a palavra menos. Isso não existe, tá? Menos, por exemplo, vamos tentar colocar um contexto, né? Ela tem menos blusas que a colega. Isso não existe. Não existe essa palavra, tá? Então vamos lá. E por que modifica o verbo? Porque aqui você está tratando da ação, certo? E não da coisa em si. Dificuldade, por exemplo, haverá, por exemplo, menos dificuldades, então você está dizendo que haverá uma ou duas dificuldades. Não é essa a situação, tá? Você está simplesmente aqui remetendo à ação, tá? Então, beleza. Ou seja, cuidado com esse menos, ele sempre é advérbio. Fica muito fácil, né? Sempre se refere ao verbo, ou a um adjetivo, ou a um outro advérbio. Questão 3. Há erro de concordância nominal na frase. Vamos lá então, vamos tentar achar em que então frase. Beleza? Temos aqui nenhuns motivos, nenhuns, tá certo? Está. Porque está modificando a palavra motivos, que é um substantivo. Motivos está no plural, então nenhuns tem que ir para o plural também. Nenhuns foi para o plural, está
correto. Nós queremos o erro. Estavam bastante fracos. Bom, olha só, aqui nós temos um bastantes que estava correto, porque modificava o substantivo. Agora este bastante, e aqui na palavra está no plural. E aí? Olha só, eles estavam bastante fracos. A palavra bastante modifica a palavra fracos. Fracos é um adjetivo. Opa, vamos lá, olha a regra. O adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e o verbo no particípio modificam o substantivo concordando em gênero e número. Eu falei que alguma classe de palavra modifica o adjetivo? Não, eu falei que o adjetivo modifica o substantivo. Mas esta classe aqui modifica o adjetivo. Que classe é esta? O advérbio. O advérbio modifica um adjetivo, um outro advérbio ou um verbo. Então, você não vai fazer a concordância, porque o advérbio é invariável. Beleza? No primeiro ano, vocês aprendem uma regra, né? Aliás, desculpem, no sétimo ano, né? Vocês aprendem algumas regras ligadas a algumas classes gramaticais. Por exemplo, ao advérbio, que ele é invariável. Aliás, neste ano nós aprendemos, né? Bom, então, o advérbio é invariável. Bastante modifica fracos, que é um adjetivo. O advérbio modifica um adjetivo, um outro advérbio e um verbo. Então ele sempre vai ficar realmente no singular, nesta forma aqui, bastante, tá? Eles estavam bastante fracos, elas estavam bastante fracas. Não modifica, certo? Queremos o erro, aqui está correto. Muito obrigada, disse a mulher. Bom, a mulher diz obrigada e o homem diz obrigado. Beleza? E o muito aqui? Muito modifica o quê? A palavra obrigada. E é um adjetivo, né? Eu sou obrigada. Eu estou obrigada a fazer isso por você. Era uma fala antiga, né? Em que, na verdade, o escravo falava, né? Muito obrigado, né? Ou a escrava falava muito obrigada, porque ela era muito obrigada a fazer isso. Não faça não para ver. Beleza? E então o senhor, né, falava é de nada, certo? Bom, alguns contestam essa explicação, tá? Estou trazendo, né, esta que existe. Existem outras? Sim, que até contestam, dizem que essa daqui é muito fantasiosa? Sim, mas tem sentido devido, né, a ser um adjetivo. Você é obrigada, tá? Muito obrigado, eu sou, então, muito obrigado, ou a mulher é muito obrigada. Mas por que muito? No caso de obrigada, porque modifica um adjetivo e quem modifica aqui esta palavra, então, quem modifica o adjetivo, o artigo, aliás, desculpem, o adjetivo, o outro advérbio e o verbo, é o advérbio que é invariável. Muito é muito. Nós até vimos isso, né? Por exemplo, vamos lá. Ela é muito alegre. Vamos fazer várias frases com esta ideia aqui. Opa. Beleza. Então, ela é muito alegre. Ele é muito alegre. Continua a mesma coisa, ela é muito alegre. Elas são muito alegres. Vou colocar aqui, elas são muito alegres. Eles aqui são muito alegres. Então, ela é muito alegre. Ele, na verdade, ele é. Eles são muito alegres. Ou ele já está aqui em cima. E ela é muito alegre, né? E elas são muito alegres. Então, nós não temos aqui uma modificação do muito, porque é um advérbio.
Agora imagine se você falasse assim, ele é muito alegre. Eles são muitos alegres. Já fica muito ruim de falar, né? Ela é muita alegre. Não dá. Elas são muitas alegres. Horrível. Beleza? Então não há como. Tá correto? Tá correto, então. Então, novamente temos aqui a questão D, né? Incorreta. Vamos ver por quê. Foi um crime de lesa cristianismo, tá? Então, qual é o erro aqui? Olha só, você tem aqui, foi um crime de lesa. Será que é lesa ou é leso cristianismo? Tá? Vamos ver essa regra? É leso cristianismo, tá bom, gente? Mas vamos lá, tem essa regra aqui. Nós temos aqui, então, várias regras referentes a alguns adjetivos. Deixe-me achar aqui. Eu acho que está mais para baixo. Aqui anexas, bastante, longe, longes, baratas, ó, baratas, alerta, menos, só, sós, mesmo, próprio. Deixa eu ver se eu retirei essa regra daqui. Mas eu já falei qual é a regra em si, né? Eu acho que eu retirei essa regra daqui. Retirei. Mas qual a questão? Vamos lá, vamos então ver quem modifica quem. Esta sempre é a regra principal da concordância nominal. Que classe de palavra modifica, né? Que classe de palavra? E aí nós vamos ver então que nós vamos conseguir resolver, né, os problemas por essa regra geral, né? Quase sempre vai dar para então modificar, para fazer a concordância por meio desta regra, tá? Então vamos lá, não vou achar mesmo não. Temos aqui então, foi um crime de lesa cristianismo. Então o lesa aqui vai concordar com o cristianismo, tá? Então um crime de leso cristianismo, certo? Então nós temos um adjetivo concordando com o substantivo, beleza? Na próxima aula a gente vai continuar aqui do 4 em diante, né? Então vamos responder ao restante das questões, mas com mais calma, porque eu espero que vocês compreendam bem, né, esse conteúdo, porque a prova em si, em sua grande parte, vai, né, ter a concordância verbal e nominal como assunto principal. Então até lá, tchau, tchau, gente.